Aristóteles e o pensamento sobre política e cidade. O primeiro grande escrito da filosofia em política é do pensador grego Aristóteles. O conjunto de 8 livros, denominado Política, ou, como a definição do próprio Aristóteles diz, a ciência que gera felicidade ao homem, traz para a gente explicações desse conceito que é tão importante para a nossa vida e tão debatido no nosso cotidiano, mas na grande maioria das vezes pouco entendido. Então, por mais que seja um escrito muito antigo, a base do pensamento político vem do Aristóteles. Ele ainda se encontra nos dias atuais. Então, o primeiro ponto para a gente entender é que, na visão do Aristóteles, a política ela tem uma função básica de gerar um bem-estar coletivo. Não, para o homem que vive em sociedade. Mas antes de a gente pensar, e a gente sempre pensa em política numa visão apenas de Estado, o Aristóteles vem trazer a condição para a gente que a política ela tem 2 eixos, que seria a ética, que é a nossa ação visando o bem-estar individual, e a política do Estado, a política em si, que é a ação visando o bem-estar coletivo. Então, quando a gente pensa na nossa ação individual, a gente está falando de ética. Isso não é o ponto que a gente vai trabalhar hoje, mas a gente entenderia que as nossas ações são ações políticas também. E tem a parte política em si, que é a ação visando um coletivo. Então a gente sempre vai ter essa relação do individual e o coletivo, porque temos isso, nós somos diferentes, nós vivemos em um espaço onde compartilhamos esse espaço com várias pessoas que têm desejos também. Então a política ela serve para que exista uma harmonia entre essas pessoas que desejam coisas diferentes. A política é a arte de gerar uma convivência harmoniosa dentro do espaço social. Então a gente se baseia nesse conceito aí do Aristóteles. Então, sempre, claro, visando o coletivo acima do individual. Porque quando eu não coloco o coletivo assim individual, eu corro o risco de gerar conflitos. E o homem, na visão do Aristóteles, o melhor do homem ele só existe em comunidade. Por isso que ele vai dizer que o homem é um animal social, logo o homem é um animal político. Porque viver em sociedade necessita de política. Então, a gente sempre pensa nisso, A política é o ato de gerar uma melhor convivência entre essas pessoas de forma harmoniosa, legal, trazendo felicidade ao homem, porque principalmente a finalidade da existência do homem é a felicidade na visão do pensamento aristotélico. Então, a gente tem essa relação. Então, nessa obra, o Aristóteles ele vai ver, analisar as cidades-estados do mundo grego e ele vai perceber as diferenças. Existem formas diferentes de governo. Só que a problemática de um governo bom ou ruim, indevido ou ideal, não é a forma do governo. Não é ser monarquia, democracia ou aristocracia. Mas sim se o governo ele é prudente ou não. Se o governante ele encontrou a verdade, a felicidade e se torna alguém prudente ou não. Porque quando o governo ele é prudente, consequentemente, esse meu governo vai ser um governo ideal, que vai gerar felicidade ao homem, a todos. Vai gerar e visar o bem-estar, como uma ciência maior. Quando ele não é, aí sim, ele passa a ser uma forma de governar indevida, que vai gerar problemáticas, que vai gerar miséria, que vai gerar conflitos, de guerras e, consequentemente, uma degradação dessa sociedade, dessa comunidade. Então, a questão é, se eu tenho uma aristocracia e esse meu governo ele for prudente, então esses poucos que governam, que já tem muito,
vai fazer com que os outros possam também ter. A monarquia, o rei prudente, ele vai governar para o bem-estar dos seus súditos. E a democracia, que seria o melhor desses modelos, na sua concepção, é o modelo onde todo mundo teria uma participação e, consequentemente, os ideais de bem-estar estariam mais próximos. Quando eu não tenho essa prudência, essa tirania, ela passa a ser uma oligarquia, né? Que é um governo de poucos que só governam para si próprios e gerando a miséria para os outros. Na monarquia, eu viro uma tirania, que é o governo de um apenas para um. Né? E na democracia eu viro uma demagogia, né? Eu me utilizo de discurso para garantir poder e fazer apenas as minhas vontades e tal. Então, quando a gente percebe numa questão do Aristóteles, a política ela não está em si. Na verdade, a política ser boa ou ruim, ela não está em si, se eu tenho uma monarquia ou democracia, uma aristocracia, mas sim se o meu governante ele tem prudência ou não, se ele entende a importância dessa questão política. Claro que tem outras coisas aliadas a isso, que é a ação cidadã, a ação ética, que é muito importante no pensamento político, né, do Aristóteles. Claro que a gente tem que fazer algumas ressalvas, que é um pensamento na Grécia Antiga, né, século IV, 3 a.C., eu tenho a escravidão, eu tenho toda uma relação totalmente diferente da nossa atualidade, né? Porém, a base do pensamento político, né, como a ciência maior de todas, e essa ciência maior de todas, ela deve ser debatida, ela deve ser discutida, ela vem do pensamento aristotélico. É em Aristóteles que a gente encontra um pouco de luz para conseguir conversar hoje sobre alguns conceitos de política. Então, por mais antigo que seja, o Aristóteles ainda continua muito atual quando a gente fala de política. Então lembra sempre, política é aquela ação que busca sempre gerar um bem-estar individual, quando a gente pensa em nós mesmos, coletivo, quando a gente pensa em Estado, quando a gente pensa em sociedade. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.